Olá pessoal, aqui é o Marcelo Tavares, médico psiquiatra e psicoterapeuta sistêmico. Voltei aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal. Espero que vocês sigam, compartilhem e se inscrevam, que é muito importante para seguir o trabalho por aqui. Mas esse vídeo, essa ideia dele surgiu de um outro que eu gravei, que deve estar por aí. Espero que vocês já tenham visto. Se não viram, acompanhem por aqui um vídeo sobre limites. E aí me ocorreu a situação a seguinte: dos pais que criam filhos para si mesmos ou criam para o mundo? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Para falar desse assunto, eu lembro do Murray Bowen, que é um terapeuta sistêmico que tem uma teoria muito inspiradora para esse trabalho, que fala muito sobre a diferenciação entre as pessoas, né? E combina em muitos aspectos com os outros conceitos que eu falo muito sobre o Minuchin, da teoria estrutural, das pessoas que mantêm relações fusionadas, emaranhadas, com aquelas que mantenham completamente isoladas umas das outras. Os dois polos são pouco saudáveis e trazem problemas e vão aparecer na história da família como complicadores para o desenvolvimento saudável dessa família. Bowen, que fala muito sobre a diferenciação, então, do indivíduo, e aí a gente chega nessas relações mais preocupantes, relações de emaranhamento, de fusão, em que não há a diferenciação de eu e ele, um e outro, né? E aí vamos trazer isso para a questão dos pais. Quando nascem os filhos, aquilo pode já mobilizar algumas questões pessoais deles, né? E muitas delas que venham de outras relações passadas, isso passa de geração para geração. Esse fusionamento que acontece numa geração pode ser respondido com um isolamento completo na outra e assim vai. Mas para não ficar muito na teoria, é, o que representa um filho para vocês que estão vendo que já sejam pais, já sejam mãe, sabem o que representa, a emoção que representa, mas para muitas pessoas pode ter uma dificuldade de ver que aquele serzinho ali que traz tanto amor, tanto orgulho, começa a ter uma vida separada da gente, pode dar muito medo. O medo de perder, o medo de ser esquecido, o medo de ser trocado e por aí vai. Por isso é importante que cada um esteja sempre em dia com a sua saúde mental para se sentir bem, mas também não ficar incomodando os outros, né? Não ficar trazendo problemas para os outros em casa. Mas nessa questão de criar os filhos, acho que dá para vocês entenderem, ou se vocês estão passando por isso. Eu vou fazer um parênteses aqui. Eu imagino que muitas vezes quem vai assistir esses vídeos possa ser o filho ou recebeu esse vídeo de alguém, é o filho que está incomodado com esse jeito dos pais serem, mas também eu espero que possa chegar em pais que estejam sendo assim e possam refletir sobre se eles mesmos não estão sendo de alguma forma prejudiciais para os filhos ao apertarem muito essa relação, não permitir essa diferenciação mais saudável, como eu falei naquele vídeo lá dos limites também. Mas então, voltando, os pais que começam a ver os filhos como não indivíduos autônomos, mas como parte de algo deles, às vezes parte deles mesmos, né? A mãe, o pai acharem que aquilo ali é uma parte dela que está ali fora e não um outro ser separado, isso pode começar a aparecer de várias formas. Daquele indivíduo em não ter a sua individualidade respeitada, começar a ser usado, entre aspas, para alguns jogos que as famílias fazem, que a gente chama, e Bowen salienta bem, das triangulações, né? De que a relação com aquele filho tem um objetivo não de trazer algo para o crescimento dele, mas seguir atendendo necessidades próprias desse pai.
E fica muitas vezes polarizado, assim, é o pai que faz isso com o filho, é a mãe que faz isso com o filho. Sim, porque essa relação, ela sempre começa com um ser completamente sem poder nenhum, que é a criança que nasce, e não é ele que vai ditar como aquela relação vai ser. É aquele pai, aquela mãe que vão ir determinando, por exemplo, se ele vai ter a sua individualidade respeitada. É muito difícil que ele possa brigar por isso. Só depois, quando adulto, aí ele começa a ter mais poder de marcar essas diferenças, mas pode já ter sofrido por bastante tempo. Voltando à questão da criação dos filhos para si ou para o mundo, acho que vocês podem pensar ou tenham exemplos do que significa a criação do filho para si, né? É, muitas vezes o pai ou a mãe quererem que o filho é, preencha lacunas que ele ainda carrega. Isso a gente tem nos casos em que há a perda de um dos pais por morte ou mesmo com separação. O quanto aquele filho, aquela filha que ficou do casal separado pode sofrer se um dos dois não estiver lidando bem com aquela separação e trazer o filho para participar disso. Outro exemplo que é muito comum é o desenvolvimento, a criação do filho já com um objetivo que era o objetivo do pai. Aquela criança que, quando nasceu, o pai já sabia o que, que ele ia ser, o que ia trabalhar. Muitas vezes ou recuperar um sonho frustrado que o pai ou a mãe tem, ou apenas dar seguimento, né? E eu tenho que dizer, os médicos têm muito isso, advogados têm muito isso, de achar, aquele pai achar que o filho vai seguir a obra dele, como se o filho fosse seguir sendo um excelente médico e ele, pai, nunca morreria. É um desejo de ser imortal através do filho, usar a vida do filho para lembrar a memória do pai. E aí acontece de filhos que só podem. O pai paga a faculdade, paga a viagem para o intercâmbio, mas se for no curso que o pai escolheu. Mas se for para o país que o pai acha interessante. Um outro aspecto que já me chamou a atenção algumas vezes, não só pelas histórias que os pacientes trazem, mas de observações da vida. Prestem atenção na maneira como as pessoas dão presentes. Como é o processo de presentear? E nesse assunto de pais para filhos, vocês podem perceber, e fique aí um sinal de alerta, né? Aquele presente que é dado, que sabe que a pessoa escolheu só pensando nela, porque eu acho isso bonito, eu quero te dar. Porque eu acho isso importante, eu quero que tu tenha igual e eu quero te ver usando o que eu acho importante. E mais, vai passando o tempo e nas famílias que tenham mais condição, acontece, olha, eu vou te dar um carro. É mesmo? Ah, vai me dar um carro? Sim, mas é o carro que eu escolher. Então, é muito difícil para essas pessoas e fique isso como um sinal para vocês de dificuldades que vão aumentar e que vão ter que ser trabalhadas nessa luta por individuação, a maneira como vocês recebem os presentes do pai, da mãe, e presente no sentido de apoio, né? No que o pai e a mãe realmente apoiam o filho. Às vezes eles só apoiam numa tentativa de direcionar para as coisas que eles acham importante. Então, são vários exemplos. Se vocês já se sentiram assim, ou se tomara que chegue em pais e mães que se deem conta que podem estar fazendo isso, porque vocês vão estar fazendo um grande bem para os filhos de vocês e para as gerações futuras, se puderem cuidar disso. Mas se vocês estão se sentindo assim com os seus pais, vai dar trabalho, mas é algo importante de se dar conta e, que nem eu falei no vídeo dos limites, essa luta por diferenciação, por espaço para individualidade, por mais que gere atritos, é o caminho saudável a ser seguido. E quem se incomodar
com vocês tentando seguir esse caminho mais saudável, realmente nesse momento não está sendo um bom apoio, um bom suporte. Então, pessoal, compreender essa importância dessa falta de diferenciação nas famílias é algo que traz um valor enorme para que os filhos possam desenvolver toda a sua individualidade, se desenvolver de forma autêntica e não sigam por aí apenas sobrecarregados por peso de expectativas não correspondidas. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, me sigam por aqui, acompanhem para mais vídeos como esse. Um forte abraço, até a próxima.